Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, e para sempre. Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 1 minuto, bênção de Deus, hoje manhã de quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Estamos aí finalizando mais um mês, né, gente? A sexta-feira já encerra o mês de abril, a partir do sábado já entramos em maio, mês 5, né, gente? Com reuniões de Santa Ceia, mas daqui a pouco nós vamos falar a respeito de Santa Ceia, algumas atividades da igreja, alguns projetos. Enquanto isso, você vai aí curtindo, vai dando um bom dia, vai compartilhando e também, né, inscreva-se em nosso canal, né, nosso canal do YouTube, né? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, que nós queremos aí aumentar cada vez mais o número de pessoas a serem notificadas quando estivermos no ar, com um culto, com alguma programação, né, para que as pessoas possam aí também, um número maior de pessoas serem abençoadas. Tá certo, pessoal? Muito bom dia pessoal da técnica, bom dia pastor Adroaldo, meu amigo, companheiro de todas as manhãs aí, tudo bem, pastor? Bom dia, pastor Márcio, bom dia a todos que nos assistem nesta quinta-feira, né? Bênção de Deus, estarmos juntos. Friozinho, né? Gostoso, frio. Alguém sabe aí... Opa, peraí, entrou a vinheta aqui no meu celular. Pessoal, sabe aí como é que tá a temperatura? Como é que tá a temperatura em Porto Alegre, Serra Gaúcha? Será que tem alguém da Serra? Pessoal do interior do estado que nos acompanha, que nos assiste. Pessoal aos poucos estão se conectando conosco aqui, né? Mas o pessoal pode dizer como é que tá a temperatura na sua região aí. Se alguém tem acesso, né? Já passa aí que tem frio, tem geada, já deve ter dado geada aí. Na Serra Gaúcha, hein? Parece que, pelo que eu ouvi dizer, hoje não daria geada, né? Deu 3 dias seguidos de geada. Já deu geada? Já deu, então. Branquinho. E parece que hoje não teria geada. Hoje a temperatura... Ontem tava mais frio, né? É. Mas sabe como é que é, né? Às vezes a previsão do tempo não acerta, né? Já nos conte aí. Teve geada ou não teve geada? A previsão do tempo tá uma roleta russa, né? É verdade. Então, no interior do estado, a temperatura em algumas regiões aí, São José dos Ausentes, Bom Jesus, Vacaria, Caxias, Gramado, Canela, São Francisco de Paulo, que é São Chico, né? O pessoal chama de São Chico. São regiões frias, Tainhas, regiões de Tainhas, né? São Francisco eu viajei agora no verão. Saí daqui calor, né? De manga curta. Cheguei lá, neblina, fechado e frio. O negócio... Qual a cidade? São Francisco. São Francisco, né? E é perto, né? São Francisco é perto. Mas ali é uma região ali muito fria mesmo. E úmida, né? É um negócio interessante, assim. Quando a neblina fecha, não enxerga nada. Né? Muda assim, de uma hora para outra, pertinho, né? Interessante isso aí. Nós íamos para Caxias quando começou a congregação de Caxias do Sul. Eu lembro que eu ia com o pastor Demian. Nós pegávamos o Daniel no colégio, ele era pequenininho, ele trocava de roupa dentro do carro, fazia lanche dentro do carro, né? E nós íamos, pegávamos ele ali 5 e pouco da tarde. E caramba, chegava lá, saía daqui de camiseta, chegava lá, descia do carro, pá, um gelo, né? Chegava nessa época de maio, tem o verãozinho de maio, né? Mas às vezes chegava lá em cima, não tinha nada de verãozinho de maio. Não, lá é frio mesmo. É frio mesmo, né? Então, são as peculiaridades do sul aqui, né? Da Serra Gaúcha, também catarinense, né? Algumas regiões do Paraná também é assim, né? E é época de frio, né, gente? Então, eu já tô mais pelo frio. Mas parece que final de semana já deve esquentar no domingo, né? Eu ouvi falar. Sim. Domingo aí, ó, vamos ver, sexta-feira, amanhã vai de 11 a 25. É que nem hoje. 11 a 25 é uma temperatura aí, ó, de friozinho de manhã. E durante o dia, relativamente quente. Na sexta, de 10 a 27. Diminui a mínima e aumenta a máxima. Aumenta a máxima. E sábado de 12 a 28. E aí, domingo,
Aí eu chutar a pau da barraca, empinar a carroça. Vai de 13 a 30. 13 a 30. Se parar pra pensar, 28 graus não é uma temperatura muito alta, né? Quanto? 28 graus. É quente, mas não é. Mas pra quem tá no frio e aí esquenta 28, aí fica muito quente, né? Porque o corpo não tá acostumado. É que é 25 não é 20, não, mas 28 para 30 já tá, 30 graus já é quente. Já é quente, 30 já é graus quente. Mas é quente de Mas já tivemos aqui 40 graus, né? Aqui em Porto Alegre. Aqui já deu 42. Deu até mais, né? Teve um ano que deu quase 50 graus, foi um absurdo de ver. Eu não lembro, acho que uns 7, 8 anos atrás. Aí sim é quente. E aí o pessoal, no sul é sempre frio, não. Eu tenho todos os extremos. Tem aqui. todos os extremos aqui. E aqui a gente falou, né, de 13 a 30 é muita diferença. É muita diferença, né? Aí o corpo sente, né? Sente. Então tá aí. A máxima hoje será 25 graus, né? 25 graus. Tudo vai ser agradável hoje. Muito, né? bom. Muito gostoso, né? Então tá aí, gente, as peculiaridades do nosso Rio Grande do Sul. Povo gaúcho, Deus abençoe. Pessoal que está nos acompanhando do interior do estado, coloca qual a região, a temperatura como está aí. Eu até não pesquisei, não vai dar tempo de eu pesquisar aqui São José dos Ausentes, São Francisco. Se alguém puder pesquisar para nós a temperatura aí, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes, essa região, e me passe daqui um pouquinho. O pessoal está se conectando conosco. Bom dia a você que acabou de entrar aqui no programa. Não esqueça de curtir, compartilhar, coloca uma mensagem. Vamos ver o pessoal que está com a gente aqui. Cláudia Antunes, o Evangelho é o poder de Deus. Glória a Deus. Quando a Cláudia diz o Evangelho é o poder de Deus, já dá para dizer onde é que ela congrega, né? É Encontro de Fé com o pastor Isaías Figueiredo. Que legal. Está em Romanos esse versículo utilizado, muito bem utilizado pelo pastor, né? Então, a Cláudia também coloca bom dia, Bruna Matos e equipe, bom dia. Um abraço, Cláudia. A Vera Regina, bom dia, família Encontros de Fé. Deus é bom o tempo todo. É isso aí, Vera. Deus te abençoe. Também sempre ligada com a gente, né? Estou curioso para ver como é que está a temperatura em Porto Alegre e nas regiões do interior do estado, né? O Nelson Santos, bom dia, pastor Márcio, pastor Adroaldo, paz, Nelson. Bom dia, meu irmão. Deus abençoe. A Maria Oliveira bota bom dia, pastores. Deus é com vocês. Amém, recebemos, obrigado pelo carinho. Quem mais aqui? A Marileia Cristina Becker Fraga, bom dia, pastor Márcio, pastor Adroaldo. Que a paz e a graça esteja com todos os irmãos, que Jesus esteja sempre no barco de todos. Amém. Amém. Legal, é isso aí, Marileia. Abraço, carinho, Deus te abençoe, um bom dia também. A Maria de Oliveira, a Maria do Salvador, coloca: peço oração pelo Beto e a Solange e a Gisele. Vamos estar orando, que Deus abençoe eles em nome de Jesus. Amém. A Vanise Ribeiro bota bom dia, pastores. A Vanise Ribeiro Ferreira, bom dia, Vanise. Vanise das máscaras, quem quiser máscara aí. É a Vanise das máscaras, faz bastante máscara, máscara boa, ela tá sempre evoluindo, né? Ela faz uns porta-copo, porta-caneca, aqui, ó, no CD. Negócio bacana, fazer propaganda pra Vanise. Ó, aí, Vanise, ó. Ela coloca quando não estraga a mesa, muito legal. Eu tinha esse azulzinho aqui, bacana, né? Ele quer azul porque, né? Azul e preto, não sei por que é azul e preto, né? Legal, Vanise. Vanise Ribeiro, esposa do nosso diácono, do André, família querida. Vanise e o André são parceirão, estão desde o início aí com a gente, né? Estão servindo com muita alegria. Abraço, Vanise, Deus te abençoe. Realmente ela trabalha com esse material de maneira artesanal, né? Ela faz material de qualidade aí, né? É muito legal. Obrigado, querido. Também Dani Bastos bota: oiê, oi, Bani, Deus te abençoe, tudo bem? Fala da onde, né? Coloca para nós aqui, pessoal que está se ligando conosco aqui, conectando conosco. A Maria de Oliveira bota: glória a Deus. Beto foi desentubado ontem. Benção. Jesus é muito bom. Que legal, né? Que legal, isso é muito jóia. O Rogério Gonçalves está assistindo. Abraço, Rogério. Abraço a Maria do Salvador, a família, a Cris, o Beto, todos lá do Salvador, né? A Márcia Fagundes Leite de Aguiar, São Francisco de Paula, está 11 graus. A Márcia do Tochinha? Não, né? A Márcia. É a Márcia do Marcelo, né? Exatamente. 11 graus, obrigado pela informação. 11 graus, São Francisco de Paula. Até que não tá tão frio, né? Não tá. A Vanise bota aqui, botou com os coraçãozinhos, legal, Vanise. A Kátia Rosane, bom dia, pastores. Hoje, dia muito feliz, minha filha está de aniversário, fazendo 11 anos. Que legal, Kátia. Parabéns pela filha. Deus abençoe vocês, família querida aí, né? Que Deus continue abençoando tremendamente. O Rogério Gonçalves, bom dia, pastores. Tenham um excelente dia, obrigado. Recebemos. A Dani Basto bota de Gravataí. Deixa eu ver a foto aqui, Dani.
Hã? A foto também é pequenininha. Abraço, Dani, viu? Deus te abençoe. Muito bom dia. Ela bota Gravataí. É isso aí. Cadê o pessoal do interior do estado? Tem pessoal aí de Foz do Iguaçu, tem pessoal de... que nós falamos? Salto, Santiago. Tem gente do interior, tem gente de Florianópolis, Santa Catarina, falando com a gente, nos acompanhando. Tem muita gente querida aí. São 8 horas e 11 minutos. Temperatura em São Francisco de Paula, 11 graus. São José dos Ausentes, 9 graus. Gramado, 12 graus. Porto Alegre, 15 graus. E Bom Jesus deve estar também na casa aí dos 9 graus, 8, 9 graus. Imagina como é que estava de manhãzinho. Qual foi a mínima nessa região aí? Devia estar bem friozinho, né? Gramado está 12 graus, chega lá no termômetro, tá tudo 9, 8, né? Eles botam menos, né? Porque é uma cidade turística, as pessoas já chegam lá botando casaco, né? Às vezes a gente chega... Não, mas aquilo marca realmente. É que esse termômetro aqui, eles botam numa região e ele dá a média. Gravataí, pra gente ter uma ideia, Gravataí, sabe onde tu mora? Quem desce pra Plana Atlântica? Olha só. Ali embaixo dava diferença de 3 graus quando tu descia aquela lomba ali. Ah, é? Eu uma vez no inverno nós estávamos fazendo um curso de casais, deve ter feito na sede com o pastor Isaías lá. Um seminário que o pastor Isaías fez. No inferno, eu tinha aquela Zafira prata. E nós estávamos aí na casa de 2 graus, 2 graus, inverno frio. A gente foi para Porto Alegre, eu morava ali perto, e eu descia pela Plana Atlântica, na 70 da piscina ali, quando descia a lomba, chegou lá embaixo, cara, deu 2 negativo, deu sentimento de 4 graus. Então, e o termômetro da região devia marcar em torno de 5, 6 graus. É porque é regional, né? Mas é que Gramado a gente às vezes vai pra lá e a gente vai de manga curta, no verão, vai passear. E aí tu olha... Aí tu olha o termômetro daquele impacto. E tu olha todo mundo de casaco, de cachecol, né? As pessoas que vêm do norte, né? Não estão acostumados. E né? A gente às vezes... Aí começa até a sentir frio, assim, mas será que tá tão frio mesmo? Eu não sinto todo esse frio. É a questão cultural, né? Nós estamos tão acostumados assim com o frio que a gente não dá muita bola, né? Nós somos índios aí, né? O pessoal lá de cima sofre com frio. Eu costumo dizer que aqui é o fundo do quintal do Brasil. O fundo. É verdade, né? Lá embaixo, né? 8 horas e 12 minutos, é isso? 11 horas e 13 minutos, bateu agora 8 horas e 13 minutos. Vamos uma canção rapidinho, vamos louvar o Senhor. Em seguida nós voltamos falando da agenda da igreja. Lembrando, antes do louvor, vamos falar rapidinho aqui. Final de semana, reunião de Santa Ceia, Parada 64, as demais congregações, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1. Tem que fazer inscrição, reunião de Santa Ceia, 2 lá. Nós estamos orando, como aumentou um pouquinho mais a capacidade, provavelmente nós vamos ter apenas uma. Mas se for necessário, a gente abre a segunda reunião. Se faz o que for preciso. Exatamente. É isso aí. Parada 64, domingo, Encontro de Fé de Gravataí. Parada 64, Dorival de Oliveira, 5931, na sede da Encontro de Fé. A partir das 9 horas da manhã, a primeira reunião de Santa Ceia. E depois às 7 da noite. Sendo que a reunião que será transmitida pelo Face e pelo YouTube será às 7 horas da noite. Tá certo, pessoal? Também nós temos nosso projeto, Mãos que Aquecem, né? A questão de doação de lã, de novelos de lã, esse material e tudo para confecção de agasalho para o inverno. Você pode fazer doação, né? Nós temos, da pandemia, nós sempre fizemos obra social, mas da pandemia para cá, nós temos batido mais em cima, né? E daqui a pouco as pessoas falam, o pastor tem falado seguido, mas com certeza tem muita necessidade e nós podemos fazer mais. Quanto mais nós somos atingidos por por opressões tentando nos impedir de servir, a gente é que nem sabonete, escapa pelo meio das mãos, pelo meio dos dedos. Aí. E a gente escapa dessas situações, a gente vence essas situações, elas não podem nos prender. E cada vez mais a gente se reinventa e a gente segue trabalhando, servindo, abençoando, sendo abençoado constantemente. Então, você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que dizimar ofertar financeiramente, você tem também que pegar aí, na verdade na tela no computador vai estar os dados, você tem também que botar cesta básica, quilo do alimento, não é só na Santa Ceia, mas Santa Ceia a pessoa intensifica, traz um novelo de lã, traz um pacote de lã, traz agulha, e a gente tem um projeto bom que aquece, será toda quinta-feira na Parada 64, eu só não me lembro o horário, se é 1 ou 1h30, tem que combinar com o Ronaldo ainda certinho e com a Alessandra. O pessoal vai aprender, as mulheres a fazer tricô, crochê, tem um homem também que gosta de fazer, amém, tá na benção, né? E todo esse material vai para doação, tá certo, pessoal? Vamos uma canção rapidinho e nós já voltamos. Passar poder e glória pertencem ao nosso
que apagar no... será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Teu reino será para sempre. Cantem ao pois nada consegue se Não, é só pra ali, ó. Olha ali, ó. Ali, ó. O horror vai estar quebrando pessoas. Estamos de volta, 8 horas e 19 minutos. Bênção de Deus, estamos com um ambiente descontraído, brincando, né? É muito legal, né? É muito Se o legal. pessoal enxergasse os bastidores aqui, né? A gente brinca, a gente ri, a gente tá aí servindo a Deus com muita É isso aí. alegria. Estamos falando, inclusive, essa questão do Google, do telefone, tu já viu que o que a gente fala no ambiente? Isso aqui depois vem sugestões de pesquisa na internet, né? Vem sugestões de pesquisa na internet. As pessoas quando olham aqui, né? Você às vezes diz, por que tá vindo algum tipo de informação? Porque capta o que a gente fala no ambiente. Exatamente. Interessante. E por falar em captar no ambiente, nós deixamos o microfone aberto, né? E nós estávamos aqui rindo e brincando, né? É verdade. Essa é a família da fé, gente. Somos um povo alegre, né? Divertido, né? Estavam dançando aqui, tocando, batendo na mesa, tocando, né? É que esse louvor é Mexe, legal, mexe. né? É muito legal, né? Pessoal, 8 horas e 20 minutos, bênção de Deus. Vamos ver quem é que está com a gente aqui. A Margarete está assistindo, a Égina está assistindo. Bom dia, povo de Deus, povo abençoado de Deus. A Cristine Oliveira, Cristiane, a Cris A esposa do Beto. Beto, é isso aí. Irmãos, continuamos em oração por todos os hospitalizados, Beto, Solange, Gisele e tantos outros. Cremos que em nome de Jesus terão vitória. Amém. Legal, Cris, é isso aí. Quem mais? A Cândice também está assistindo. A Cândice a Cândice Robuste, né? Sim. A Yara está assistindo. Muita gente querida está conosco aqui, nos acompanhando. Que legal, né? Vamos lá. Pastor Adroaldo, nós estávamos falando ontem a gente fez o programa, né? E na terça-feira nós fizemos juntos. Estamos falando sobre aconselhamento. A importância do aconselhamento num congregar, a importância do aconselhamento na vida como um todo. Eu citei o texto de Provérbios, capítulo 11, versículo 14, que diz assim: não havendo sábia direção, caiu o povo, e na multidão de conselheiros a segurança. Então, o conselho, né? A questão de se abastecer de orientação. E como é importante isso, porque a gente fala sobre o pacote pronto, que a pessoa fecha a sua vida, né? Ela tem, geralmente a pessoa fica constrangida, e realmente é constrangedor você está abrindo a sua intimidade. Mas temos que ter o cuidado de não tomar decisões na nossa vida de uma forma isolada. Claro, salvo se, né, tem coisas que fazem parte que não precisa, são coisas básicas que vai se adquirindo conhecimento, experiência, e não quer dizer que tudo que a pessoa vai fazer tem que pedir a bênção do pastor. Claro. Mas é importante em alguns assuntos, né, porque alguns a gente domina, né? Domina porque a gente já conheceu a palavra, já vencemos algumas coisas, né? E aí você não precisa estar pedindo para tudo aconselhamento, né? Então a pessoa vai amadurecendo, ela vai crescendo, mas algumas questões são duvidosas, algumas se conhecem em parte. Então, como é bom buscar conselho. Veja bem, não havendo sábia direção, cai o povo.
na multidão de conselheiros a sabedoria. O que a gente aprende aqui, pessoal? Não havendo sábia direção. Então, conselhos sábios. Coisas que podem ser proveitosas. Sabedoria é uma capacidade. Sabedoria não necessariamente seja uma pessoa que tem informação. Nem sempre a informação significa... As pessoas confundem, pastor Adroaldo, conhecimento, informação com sabedoria. Tem gente que é informada e tem muito conhecimento, mas às vezes não é sábia. Até já citei aqui, tem pessoas que têm uma habilidade, estudaram um pouco e têm uma habilidade para ganhar dinheiro, no sentido de ser empreendedor. Eu não estou falando de ser desonesto, ser malandro, dar curva, jeitinho, não. Eu estou falando, tem gente que estudou pouco, tem pessoas que têm pouca cultura, tem pessoas que têm pouco conhecimento literário, né? Não tem uma formação, não tem uma graduação, mas tem uma habilidade para ganhar dinheiro no sentido de ser empreendedor, ser empresário. Então, isso significa ter sabedoria, uma capacidade de tomar decisões que sejam proveitosas. Então, isso é uma graça, um dom que as pessoas têm, né? E em cima disso, aqui está dizendo, não havendo sabedoria, cai o povo. Não havendo sábia direção. Então é necessário ter sabedoria. E a informação, não necessariamente a informação, ela te dá sabedoria, mas ela te subsidia, ela te dá subsídio, ela te ajuda a tomar uma decisão sábia. Veja a diferença. Você pode ter informação e tomar decisões que não são sábias. Então, havendo sábia direção, então nós temos que se cercar de bons conselheiros, de bons conselhos. E aqui fala na multidão de conselheiros. Então, alguns assuntos nós não podemos ter apenas uma orientação. Como é que tu vê isso, pastor Adroaldo? A sabedoria é uma questão de... A sabedoria vem de Deus, né? A sabedoria que vem do alto de Deus, né? E essa sabedoria, ela traz a compreensão e a direção em cima daquilo que se conhece, daquilo que é o conhecimento e a sabedoria humana, por que não? Há uma sabedoria humana, claro, há uma capacitação onde nós vamos para uma faculdade, onde nós vamos estudar, onde nós vamos ter uma experiência num trabalho. E como eu disse, tem gente que não estudou ainda e é sábio para de algumas áreas. E às vezes algumas pessoas têm conhecimento em algumas atividades, algum trabalho, e às vezes elas... Mas eu trabalhei a vida inteira, eu conheço isso. E às vezes não é o momento de botar um negócio, vamos usar um exemplo, não tem a sabedoria, bota o negócio fora do momento certo, o que acontece? O negócio não dá certo. Mas viveu aquele... Então é necessário sempre ter a sabedoria, mesmo que tenha o conhecimento. Exatamente. Né? Inclusive em relações, né? Tu pega um casamento, aliás, um namoro e noivado. As pessoas se amam, se gostam, elas têm uma afinidade. Mas será que seria o momento? Então é uma questão... Aí vem a sabedoria. Aí entra a sabedoria. A sabedoria exatamente. É que é aquilo que transcende, aquilo que é além do conhecimento humano, é além da capacidade humana. É a sabedoria que Deus dá para nós agirmos no meio da diversidade, daquilo que nós não conhecemos ou até conhecemos, mas mesmo assim nós somos limitados, né? Então, às vezes, eu fico pensando assim, às vezes nós temos muitas ferramentas à nossa disposição. Por exemplo, eu tenho muitas ferramentas na minha casa, meu pai ele me deu muitas ferramentas que ele usou a vida inteira, mas não quer dizer que eu tenha aquelas ferramentas que eu vou saber usar elas da forma adequada, né? Então, às vezes nós temos apenas o conhecimento, mas não temos a sabedoria. Então a sabedoria ela é muito importante para nos ajudar a tomar boas decisões, a usar as ferramentas que temos naturalmente, né? A sabedoria ela nos dá essa direção, esta compreensão algo além, algo a mais. E o cuidado que as pessoas têm que ter, porque essa questão de a autonomia que se tem sobre a própria vida, ela é uma autonomia e uma liberdade enganosa, né? Enganosa. Eu quero falar um pouco sobre isso depois, porque tem a questão essa questão do serve-arbítrio, né? Então, assim, se tem uma certa liberdade, mas quem diz que escravo tem liberdade? Exatamente. Então, nós vamos no intervalo comercial. Nós temos liberdade para fazer boas escolhas. Exato. Porque essa liberdade, se nós tomarmos decisões equivocadas, nós vamos sofrer o dano. Né? Exatamente. São 8 horas e 28 minutos. Nós vamos no intervalo comercial e nós voltamos rapidinho.
Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51-986-130103 e 51-993-075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada. De segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Ele é a nossa fonte de poder, essa é a nossa alegria, a nossa força. Vamos todos juntos celebrar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Jesus é minha fonte de poder. Ele é minha vitória. Só Ele louvarei. Só Ele exaltarei. Jesus é minha fonte de poder. Ele é minha vitória. Só Ele louvarei. Só Ele exaltarei. Em ti vem meu louvor. Na congregação cantarei e louvarei seu nome, Estamos de volta, 8 horas e 31 minutos, bênção de Deus, programa Encontro de Fé da cidade de Gravataí, pastor Adroaldo comigo. Nós estamos falando sobre a questão de conselho, né? Como é importante essa questão de buscar o conselho, buscar a orientação, ouvir opiniões diferentes, porque dentro dos conselhos, como diz a palavra, há segurança, na multidão de conselhos. Não necessariamente que você vai abrir a sua vida para um número grande de pessoas. Isso é muito importante, pastor. Vamos ter cuidado, né? Mas também você não pode ficar, como eu costumo dizer, o pacote fechado, prontinho, você toma as decisões de forma isolada na sua vida e pede para Deus abençoar. Deus não tem compromisso com os nossos projetos. O Espírito Santo ele tem compromisso com a palavra de Deus. Se aquilo que a gente faz, a gente pede, ou aquilo que a gente vai arquitetando para tomar alguma decisão, tem base bíblica, tem amparo bíblico, tem o aval da palavra de Deus, né? Você vai ter bom êxito. Você vai ter bom êxito. Mas algumas questões é importante estarmos orando. Quando a gente fala do pacote pronto, é que às vezes o ideal é a pessoa tirar um tempo de oração, ela ligar o radar, estar atenta às demais possibilidades, né? E ligar o alerta e colocar os holofotes em cima daquele tema, daquele assunto, daquilo que ela precisa decidir, está orando sobre isso. E aí sim, a pessoa pode, sem abrir certas coisas, dar um pouco para um pastor, se for necessário, mas
eu estou orando por tal assunto, o assunto é esse, mas daqui a pouco não, porque a pessoa tem a sua autonomia e tem a sua privacidade, né? Tu imagina se todo mundo vai abrir sua privacidade todo o tempo para os pastores, né? Mas há casos que há necessidade. Mas pedir oração, pede cobertura para que venha a luz sobre aquele tema, sobre aquele assunto, e a pessoa daí, ela vai sem abrir sua privacidade, ela pode, em alguns aspectos, tomar conselho, né? Absorver conselho de uma situação, de outra, algumas por observação, né? Outras, se fosse uma situação assim, como é que se procede? E aí a pessoa vai se municiando, ela vai se abastecendo de conhecimento, de informação, né? Mas para que ela possa tomar uma decisão com sabedoria. Isso é de extrema importância, né, pastor Adroaldo? Mas também e em cima disso, né, o texto bíblico fala, onde não há conselhos, fracassam os projetos. Está em Provérbios 15, 22. No 20, 18, os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, cai o povo, na multidão de conselheiros a sabedoria. E foi algo que agradou a Deus, o pedido de Salomão, né? O pedido de Salomão foi porque ele pediu sabedoria. Mas veja bem, por que ele pediu sabedoria? Teve 2 pontos importantes. Primeiro, ele reconheceu que se havia algo de bom na vida dele, veio de Deus. Isso é gratidão. É gratidão pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Por que às vezes as pessoas não abrem o coração, pastor Adroaldo? A dificuldade de abrir o coração. Até o nosso pessoal aqui é bom eles saberem disso. O pessoal às vezes não abre o coração porque não há um reconhecimento da devida importância de Deus. Não há devida valorização e zelo para com a graça. E Deus não é levado tão sério como deveria ser levado. Às vezes é levado de uma maneira... mas não leva de uma maneira leviana. Mas será que leva tão sério? Você leva a Deus tão sério quanto deveria? Porque uma coisa é você ter uma vida alegre. A gente brinca aqui nos bastidores, coisa e tal. Mas você tem uma vida descontraída, onde há o Espírito do Senhor e a liberdade. Um dos frutos do Espírito, amor, alegria e paz, e descontração. Nós vimos ali os salmistas, o próprio Davi cantando, dançando na presença de Deus. Como é gostoso a gente estar aqui de manhã, né? Não somente na frente de vocês, ministrando, falando aqui na câmera, mas também nos bastidores, tomando um cafezinho, a gente ri, a gente brinca, a gente fala de temas pertinentes do dia a dia da vida cristã de uma maneira bem descontraída. Então essa é a vida do cristão. Uma vida alegre, uma vida prazerosa. Mas não necessariamente que não se leve a sério. Então, assim, a questão do zelo para com o que Deus pensa, o que Deus age, o que Deus pensa e como Deus agiria, como Jesus agiria sobre determinado assunto. Então, por que às vezes a pessoa tem dificuldade de abrir o seu coração? Porque de pedir sabedoria, né, e de buscar se subsidiar de informações que possam fazer a tomar decisões sábias no seu casamento, na criação de filhos, na vida financeira e de um congregar. Porque às vezes faltam 2 fatores. O que Salomão teve? Ele agradeceu a Deus. Salomão disse assim: de grande benevolência usaste para com meu pai Davi. Ele estava falando com quem? Com Deus. Deus perguntou: Salomão, o que tu quer? Me pede o que tu precisa, filho. Salomão estava herdando um reino e disse assim: primeira coisa, de grande benevolência usaste para com meu pai Davi. Por que ele disse isso? E me fizeste reinar sobre o trono do meu pai. Eu disse assim: tudo que eu tenho, ele estava dizendo em outras palavras, eu vejo que a bondade do Senhor Deus para com meu pai e para com a minha descendência, para comigo. Então, ele estava demonstrando gratidão por aquilo que ele estava recebendo de Deus. Pastor Adroaldo, por que às vezes as pessoas não abrem o coração? Porque elas não há uma devida gratidão referente a Deus. E outra questão, ele pediu sabedoria. Se me dá sabedoria, ele demonstrou o que? Humildade. Interessante. Humildade, né? E gratidão, pastor Adroaldo. Ele diz assim: usaste de benevolência com meu pai. Ele sabia que ele tinha recebido do pai dele. Ele estava recebendo algo do pai dele. Era aquilo que Deus havia dado para o pai dele. Exato. E ele não é porque ele recebeu do pai dele que também não continuava precisando de Deus para seguir aquilo que o pai dele estava fazendo. Então, nós falamos sobre conselhos, sobre multidão de conselhos, conhecimento, de se preparar para as coisas.
Mas por que não trazer ao conhecimento de Deus? Porque antes de tomarmos as decisões, assim, Deus, o que tu pensa disso? Ó, eu já tenho toda essa informação. Tudo isso já foi me colocado, eu já aprendi isso. Mas Deus, o que tu pensa? O que isso está de acordo com a tua vontade para minha vida? Porque às vezes o tempo não é aquele, às vezes não é aquilo que Deus preparou para mim, não é aquilo que está no coração, no propósito de Deus. E às vezes nós queremos agir, né, tomar decisões unilaterais, separadas do que é o que Deus quer que a gente tome, né? Então, como o pastor falou antes do intervalo, nós temos liberdade para viver a nossa vida. Nós não somos mais escravos. Mas as nossas decisões, para desfrutar do que é o projeto, do propósito de Deus para nós, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para nós temos que estar de acordo com o projeto, né? Aí nós não temos o direito de alterar o projeto de Deus. Deus tem uma estratégia para cada um de nós. Deus nos dá talentos e dons para usar dentro do que é o projeto dele. Nós não temos direito de mudar o projeto. Nós podemos sim escolher o projeto dele, mas não trazer os nossos projetos para aquilo que é o projeto de Deus. Quando a gente vê assim, a vida é uma dádiva de Deus. Foi Deus que nos concedeu a vida. Se a vida é uma dádiva de Deus, aí você vai olhar a sua existência é um presente de Deus. Então, de que forma você cuida daquilo que Deus te confiou? Quando Salomão disse assim, me dá sabedoria, quando primeiro ele foi grato pelo que ele recebeu, disse assim, obrigado Deus, gratidão. Isso aí. Né? E também ele disse assim, me dá sabedoria para ir à testa deste povo tão numeroso, que é o teu povo. Exatamente. Ele reconheceu que o que ele recebeu, mais uma vez, não era dele. Era de Deus. Era de Deus. Exato. E aí ele reconheceu também, ele foi humilde, a incapacidade dele, a dependência dele para poder ter bom êxito como rei. Então ele pegou, e ele foi criado, imagina, né? Ele é filho de um rei, um príncipe, assumiu um reinado, e ele podia até ter sido soberbo, né? Porque fica fácil no meio da riqueza, imagina, um palácio, exército às suas ordens, filho do rei Davi, né? Que era um cara, imagina, o Davi marcou a história de Israel, né? Tá, hoje a sepultura dele lá, preservada lá, os caras têm uma veneração, né? Um zelo sem entendimento, porque eles acabam até idolatrando o próprio Davi. Mas quando você olha essa situação, alguém pedindo sabedoria, é humildade. É humildade. É dizer assim, Senhor, o que eu tenho foi o Senhor que me deu, mas eu preciso de sabedoria para cuidar daquilo que não é meu, né? Então veja bem como às vezes a pessoa não pede sabedoria ou não busca se cercar de conhecimento e aconselhamento para ser sábio em suas decisões, porque às vezes falta humildade. Tem muita gente que está oprimida, está sendo humilhada, mas não é humilde. Humildade, né? Ser humilde, né? Não quer dizer que você vai ser humilhado, né? Eu tenho que ter uma vida humilde, sofrimento. Não. Ser humilde eu tenho, mas eu reconheço que não é meu, né? Não, e a humildade, é de Deus. E humilde significa reconhecer a sua falta de mérito. Exatamente. Né? O mérito não é meu, isso é ser humilde. E quando você reconhece que o mérito não é seu, então reconhece que você tem limites. Você é uma pessoa limitada. Exatamente. Né? Nós somos limitados, não é só você, nós somos limitados. E diante dessa falta, dessa limitação, não é falta de capacidade, vamos dizer assim, de uma limitação, nós temos que reconhecer que o que recebemos vem de Deus, somos limitados para cuidar como Deus gostaria que fosse cuidado. Exatamente. E aí você pede, Senhor, me dá sabedoria, porque a vida que eu tenho foi o Senhor que me deu. Me dá sabedoria, porque a esposa que eu tenho foi o Senhor que me deu. Me dá sabedoria, porque o marido que você tem foi Deus que te deu. Me dá sabedoria para gerir, ensinar e educar os meus filhos, porque são vidas. Eu estou formando homens e mulheres. Eu posso formar um homem bem-sucedido, né? Ou uma mulher bem-sucedida, uma bela de uma esposa e de uma mãe, ou um belo de um homem chefe de família, como eu posso formar um marginal para tirar a vida dos outros. É verdade. Como eu posso formar uma prostituta. Como eu posso formar alguém que vai ser escória da sociedade. Não que a gente não respeite e não ame as pessoas independente da sua prática sexual. Claro. Mas o que você... Então veja a responsabilidade, né? O quão precioso
é aquilo que Deus nos concede, e aí você tem do seu lado a sua esposa, o seu esposo. Você tem no outro quarto ou na sala os seus filhos. E aí, como é que nós vamos tomar decisões isoladas, pastor Adroaldo? Referente à nossa vida financeira, referente a algumas decisões. Claro que nós temos, embora com limitação, uma certa experiência. Claro. Mas tem algumas questões que é importante você abrir, você pedir pelo menos oração, você pedir uma cobertura espiritual para que haja luz, né? Em contrapartida, você vai receber... O que Deus disse para Salomão quando ele pediu sabedoria? Olha, sendo que tu não pediu riqueza, ele já tinha, mas ele podia ter pedido mais. O homem geralmente é ganancioso, né? Tu não pediu a derrota dos teus adversários, eis que te dou sabedoria, te dou riqueza, em dobro do que tu tem. Não houve nem haverá outro rei igual a ti, tão próspero e tão sábio. E aí ele acertou porque pediu sabedoria, mas para que você peça sabedoria, você tem que morrer. Exatamente. Senão tu não vai pedir sabedoria, né? Tu vai pedir a sabedoria de Deus para somar nos teus projetos, que tem muita diferença. É verdade. Esse é o ponto de equilíbrio, assim, né? Quando eu peço sabedoria para que eu possa fazer os meus projetos, é o seguinte: eu estou querendo que o meu eu cresça e que eu tenha êxito e eu tenha sucesso. Eu. Agora, quando eu peço sabedoria de Deus, eu peço para que eu venha acertar por aquilo que Deus vai me dar. Então eu vou dizer, não sou eu, mas é Deus que vai me dar essa sabedoria para eu poder acertar. É diferente, então eu estou querendo me ficar de lado para que Deus, então, receba a honra daquilo que vai ter sucesso. Já não sou eu, é a sabedoria de Deus que me deu condição para fazer aquilo. Agora, quanto mais eu aplico em cima dos meus desejos, das minhas vontades, e aquilo que o meu conhecimento... Olha, tudo é meu. O meu conhecimento, a minha meu experiência... coração, a minha vontade, o tudo. meu entendimento. Mas eu vivi a vida inteira assim, eu aprendi assim com meus pais. Não, o eu é o... Bom, o eu fez Satanás, né? Se rebelar contra Deus, o eu. Então o eu tem que morrer. Sabe que nessa questão do eu, tem um eu que é permitido e tem um eu que não é permitido. Olha aí. Minhas analogias... Essa vem uma coisa nova aí. Eu mereço. Ninguém merece. Eu mereço férias. Eu mereço a atenção do marido. Eu mereço... Meu irmão, nós não merecemos nada. Nós somos pecadores. Põe isso na cabeça. Guarda isso. Quando você partir do princípio que você não merece nada, essa é a realidade. A Bíblia nos mostra, Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu vou ser forte aqui. Podre no pecado. Essa é a natureza humana. Então, nós viramos as costas para Deus. Deus nos concede a vida, que é dele, e a gente administra como a gente quer. Só um pouquinho. Então, veja bem, nós não merecemos, nós não merecemos nada. Mas tem um eu que é permitido. Eu preciso. É diferente. Eu tenho necessidade. Esse eu, aí é diferente. E aí nós vemos um jovem rico herdando um trono, dizendo, eu preciso. É verdade. De sabedoria. Eu preciso ser capacitado para cuidar do que Deus me deu. Então, por isso que é importante, pastor Adroaldo, quando essas coisas começam a ser latentes no coração do ser humano, assim, eu não posso nada e eu não mereço nada, mas eu preciso de Deus. Então, se você olhar o significado da palavra humilde, né, é reconhecer sua falta de mérito, é ausência de mérito. O mérito é de Deus. Então, a ausência, né, significa que nós não temos nada se não for dado por Deus. Nós não respiramos se não for por intermédio de Deus. E nós não merecemos. É gratidão, é misericórdia, é benevolência, é bondade e amor de Deus. Então, se nós hoje desfrutamos de algo em nossa vida, uma condição financeira, uma roupinha melhor, um carrinho melhor, uma cama quentinha para dormir, se você tem alguém que é seu parceiro, sua parceira, e o esposo, filhos, e alguma coisa não está de acordo, né? Vamos assumir a responsabilidade desta falta de mérito e de uma limitação. Nós somos limitados para lidar com determinados assuntos. Quando se parte desse princípio, você vai buscar conselho, você vai buscar sabedoria,
você vai buscar conhecimento, você vai ser humilde na presença de Deus. E aí Deus vai te fazer, né, vai te fazer prosperar, vai te fazer vencer. E outra questão importante, né, pastor Adroaldo? Quando a pessoa não é humilde, tem um ditado no mundo assim: conselho se fosse bom não se dava, se vendia. Esse ditado, conselho se fosse bom não se dava, não se vendia, está mostrando, eu creio, que a dureza do coração de algumas pessoas, né? Porque às vezes as pessoas não aceitam. Então assim, como é que tu vai dar um conselho para alguém que não quer conselho? É um carrinho. Uma vez o pastor Isaías pregou sobre isso, né? É um carrinho de mão com a boca para baixo. Nunca vai encher. Não vai ter nada, vai estar sempre vazio. Não é só eu que tenho minhas analogias, né? A fruta não cai longe do pé. Então assim, nós vimos de uma formação legal aí. Não tem como encher, entendeu? A gente tem que estar com a boca para cima, né? Então assim, recebendo de cima. Então às vezes, se eu não me esvazio, se o meu copo está cheio, não tem como botar nada dentro. Então tem momentos que nós temos de reconhecer quem é Deus e se esvaziar para dizer: Senhor, o que tu tem o que vem de ti para mim, o que Deus quer para mim, qual é a direção que Deus quer para minha família, para os meus filhos, para os meus negócios, qual é a direção de Deus, né? Porque ter sucesso nessa vida não significa, em algumas áreas, significa que eu vou ter alegria, paz, satisfação. O sucesso, às vezes, que o mundo entende como sucesso, não é uma vida, muitas vezes, abençoada, uma vida feliz. Então, por que não ouvir Deus? Por que não ouvir as pessoas que podem me ajudar, né? E a Bíblia fala também sobre bons conselhos, né, pastor? A gente também tem que ter essa sabedoria para saber quem nós vamos ouvir. Porque daqui a pouco nós vamos nos cercar de pessoas que vão nos aconselhar que não têm vida com Deus. Então, é necessário olhar, porque muitas pessoas, pastor, elas congregam e quem aconselha elas são os colegas de trabalho. Quem aconselha elas são os vizinhos. Pessoas que não estão dando fruto, né, de Deus na vida delas. Por exemplo, se eu vou me aconselhar com um empresário, eu quero tomar uma decisão nos meus negócios, eu vou olhar para empresários que têm dado fruto. Que tu vai ver que eles têm tomado decisões, o negócio deles tem ido bem. Aí tu vai da parte técnica. Tu olha o fruto, né? Exatamente. Tem dado fruto? Também na vida espiritual é importante nós nos aconselharmos com aqueles que estão dando fruto. Porque daqui a pouco eu estou me afastando do que é a vontade de Deus, né? Eu estou deixando de ouvir Deus para ouvir os conselhos, né, daqueles que não têm seguido Deus. Então, a questão do conselho, ela é importante para nos dar base, mas sempre trazendo a luz de Deus. Porque a presença de Deus, ela revela aquilo que não é correto, aquilo que é trevas, aquilo onde está o engano, onde está o laço, onde está o problema, onde está, né, onde nós vamos cair, onde não vai ter êxito. A luz de Deus, ela tem essa propriedade de revelar aquilo que não é bom. Então, até quando eu vou pegar um conselho, eu preciso estar orando, estar vigiando, para ver se aquele conselho que eu estou ouvindo, né, tem direção de Deus. Sabe, em cima disso que tu está dizendo, essa questão de... Porque se você buscar um conselho ou buscar informações, mas se você não buscar a sabedoria de Deus, porque uma coisa é você buscar um conhecimento, buscar informação, um aconselhamento, e você trazer isso tudo diante de Deus. O que você não pode é terceirizar a responsabilidade para que as pessoas tomem decisão por você. Exato, é verdade. A decisão ainda assim é minha. Exatamente. E quando eu entendo que eu que tomo uma decisão, não é... Eu vou pedir um conselho, não, mas o fulano disse que é isso. Mas peraí, quem tomou a decisão foi o fulano ou foi tu? Exatamente. Então, quando eu entendo essa responsabilidade e eu percebo que eu não sou tão capaz assim, eu sou humilde, eu vou dizer: Deus, tá, mas tem aquela informação. E aí, Deus? Bem-aventurados humildes do espírito, porque dos tais é o reino do céu. Jesus falou no Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Então, bem-aventurado é alguém bem-sucedido, alguém que reconhece, humilde, alguém que reconhece a sua falta de mérito, que precisa de Deus. Em contrapartida também, é importante que as pessoas entendam que há um processo de maturação, um processo de amadurecimento, né? Então, há um momento que a pessoa vai amadurecendo para isso, para ela estar aberta para um aconselhamento. Claro. Né? Então, às vezes acontece no nosso meio, de algumas pessoas, nós falamos isso também na última terça-feira, que as pessoas querem uma interferência nossa. Veja bem, a interferência pastoral na vida de algumas pessoas, né?
a probabilidade de dar certo, eu creio que de uma forma de uma interferência, eu acho que ela é pouco provável. Por quê? Se a pessoa ela não amadureceu e ela não compreende que ela precisa disso, aí o pacote está fechado. Exatamente. Né? Vai ser uma... Já está dizendo interferência. A interferência geralmente ela não é bem-vinda. Né? Porque a pessoa tem as suas convicções. Ela até crê em Jesus, ela é salva, mas ela está com alguns problemas, precisa de um conselho, precisa de orientação, mas não está aberta para isso. E não havendo a compreensão, se você interfere, né, uma interferência, você pode estar machucando, ferindo a liberdade desta pessoa, a privacidade dela, e isso talvez possa não ser bem aceito. É interessante, né, pastor, que eu sempre digo, é uma frase que eu gosto de falar, que Deus sempre age de dentro para fora. É sempre de dentro para fora. A vida do cristão, a vida do ser humano, ela só é modificada quando Exatamente. ela vem de dentro para fora. Quando diz a Bíblia que Jesus diz, estou à porta e bato, né? Eu sempre digo assim, a gente sempre diz assim, é até uma coisa bem corriqueira, nem sei onde eu ouvi isso, mas eu já ouvi muitas vezes, a maçaneta do coração da gente é por dentro, só nós podemos abrir. Significa, se Jesus não arromba a porta, se Jesus não força a porta para abrir, eu como pastor não posso também forçar a porta, eu também não posso interferir. Agora eu posso orar, eu posso pedir para que Deus toque o coração, para que o Espírito Santo trabalhe na vida daquela pessoa por um tempo, para que ela abra esta porta, para que aí sim eu possa entrar daqui a pouco em algumas áreas e possa ajudá-la. O filho pródigo, o pai não amarrou ele lá, a força, não, o filho pródigo pegou os haveres do seu pai, pegou a herança antecipadamente e foi embora de casa, o filho mais moço, sumiu. Foi embora, foi parar cuidando de porcos, porque ele gastou tudo com meretriz. Ele levou uma vida descomprometida no pecado. Caiu num lamaçal, no fundo do poço, porque ele foi cuidar de porcos e nem a comida dos porcos ele podia comer, que não deixava. Né? Era as alfarrobas. E diz que ele caindo em si, como pai, né? E ali o pai, ele representa Deus, o pai dele que era rico, né? Esse pai podia dizer, não, só um pouquinho, tu não vai. Quem manda sou eu. Tu vai ficar aqui, não vou te dar a tua herança. Não. O pai podia ter mandado o soldado, vai atrás desse guri lá. Vai ver como é que ele tá. Vai lá e resgata ele. Vai lá e busca ele na marra. Não. Diz que ele caindo em si. Caindo em si, ele disse, poxa, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Cair em si, a pessoa começar a ter consciência da sua condição de pecado, dessa questão de falta de uma capacidade limitada, ser humilde e reconhecer que ela precisa de alguém, ela precisa de ajuda. Aí a pessoa está aberta, ela amadureceu. E esse amadurecimento é fruto do Espírito. Sim. Por isso que tem que ter o cuidado numa relação conjugal, se você está melhor espiritualmente, para não querer forçar a barra contra o teu esposo ou contra a tua esposa. Não força a barra, esteja orando. Porque quem convence é o Espírito Santo. Exatamente. E às vezes nessa forçação, né, de barra aí, daqui a pouquinho utilizam nós pastores. Não, ô pastor, tem que dar um jeito lá. Mas como tem que dar um jeito? O cara está pronto, ele quer ouvir, né? Então, veja bem, não pode haver uma interferência, porque a decisão é pessoal, né? E aí o que nos compete é trazer para a luz, é estar orando, né? E é muito comum das pessoas virem pedir conselho, né? Olha o grau de conselho, né? A pessoa assim, pastor, preciso de ajuda. Aqui tu precisa. Não, eu não. Meu marido. É o meu marido. É sempre o outro. Aí o semblante da pessoa se transforma, aí tu olha assim, é teu marido. Ou vice-versa, né? O marido vem, pastor, o senhor vê, coisa e tal, eu sou crente, tantos anos, e tô precisando de ajuda, hein? O que tu precisa, irmão? Não, eu não, eu tô muito bem. Eu tô muito bem. E o cara te larga em 2 minutos assim a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, decor. Mas quem precisa é a esposa. Por que não começar reconhecendo a sua participação de responsabilidade dentro de um casamento, de uma relação, se tem toda a para que a luz entre por intermédio de alguém? Se tem toda a informação, mas não se tem sabedoria para usar. Exatamente. Essa é a questão. Exatamente. Né? E outra coisa que tem que cuidar, né, pastor Adroaldo? A palavra, ela é espada, mas ela não é chicote. Exatamente. A palavra é espada. Ela penetra no mais profundo, como faca de 2 gumes, que ela separa juntas e medulas. Ou seja, ela separa para que as pessoas possam ter compreensão do que é carne, do que é pecado, do que é o espírito, do que é a natureza humana.
Ela vem, ela é uma cirurgia. Ela faz um ato cirúrgico no ser humano. A palavra faz isso. Então Jesus disse para os discípulos: vocês estão limpos pela palavra que vocês têm ouvido, que vocês têm dito. A palavra, né? Só que muita gente utiliza da palavra não para limpar, da palavra não para trazer compreensão, mas para açoitar. A palavra não é açoite, não é chicote. A Bíblia não fala sobre chicote, né? Não é azorrague. Azorrague é aquele chicote que Jesus usou no templo lá para dar uma chamada de atenção e dispersar o pessoal. Não, a palavra de Deus é para trazer, por meio do amor, um constrangimento. A pessoa se constrange: bah, eu preciso de ajuda. Sabe aquele constrangimento? Tu não merece, mas tu é amado. Tu não merece, mas as pessoas continuam ali contigo. Então, e tem muita gente que usa da palavra e usa do pastor e do aconselhamento como se fosse uma maneira de punir a pessoa que está precisando de ajuda. Geralmente isso no casal, né? Quem precisa é ela, né? Não, ô pastor, o senhor tem que falar com ele. Ô pastor, o senhor tem que falar com ele. Como tem? Né? Esse tem, assim, de obrigação. Tá? Uma que nós não estamos nos isentando de uma responsabilidade do conselho. Claro. Gente, se você colher caque verde, que se não for de chocolate, vai travar os dentes. Vai ser amargo. Né? E como é bom aconselhar alguém que diz então, assim: pastor, eu preciso de orientação. Tem que estar maduro. Como eu devo proceder, como eu devo agir, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. A pessoa está aberta. Ela, para ela. Né? Mas aí o que eu estou dizendo, se tu colher o caque verde, o cara vai travar os dentes. Alguém já comeu caque verde? Não. Nunca mordeu um caque verde? Não. Vocês já comeram um caque verde? Ele fica amargando, a língua fica... Trava a boca, trava. É horrível, é horrível. Né? Quem está escutando aqui vai lembrar o caque verde. Então, assim, ó, o que eu estou falando? Que há um momento, há um ponto de amadurecimento, há um momento das coisas acontecerem para que a pessoa esteja aberta. Mas quem é que traz o amadurecimento? É fruto, é um ciclo próprio da natureza que Deus criou. Então quem traz o amadurecimento espiritual é o Espírito Santo de Deus. São 9 horas, vamos encerrar nesta manhã pontualmente. Vamos orar em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã e pedimos a Ti o Teu renovo, a Tua graça, o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Tomando cada vida, cada irmão, trazendo uma compreensão e um cair em si, que nada pode ser feito sem a Tua presença. Não há sabedoria que possa, Deus, trazer solução se não vier do alto. A sabedoria humana, o conhecimento humano, Senhor, a capacidade de obter informação não significa ter bom êxito nas decisões. Então nós oramos nesta manhã reconhecendo, Senhor, as nossas limitações. E oramos e pedimos sabedoria que vem do alto, a Tua graça que vem do alto, a Tua unção, o Teu óleo que ensina, que edifica, que fortalece. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã. Nós oramos, Deus, pedindo, concede sabedoria, quebranta os corações para que possam ter o reconhecimento de que tudo que se tem é bondade Tua. Ai, que haja um reconhecimento e um cair em si, Senhor, que somos limitados, carecemos da Tua misericórdia, do Teu perdão, do Teu amor, da Tua graça, da Tua sabedoria que vem do alto. Senhor Jesus, derrama da Tua presença, renova o Teu povo, renova os irmãos, renova aquele que nos assiste. Deus, toca com Teu poder em nome de Jesus. Restaura, Senhor, por meio da Tua presença, trazendo o amadurecimento para que possam estar, Senhor, abertos à Tua instrução, abertos ao Teu ensino, abertos, Senhor, a uma dependência de Ti para que sejam abençoados. Nós oramos abençoando a Tua vida, meu irmão. Nós oramos pela Tua casa, pela Tua família. Nós abençoamos o Teu trabalho, abençoamos o Teu relacionamento conjugal, familiar, profissional. Em nome de Jesus, Deus, toca, abençoa. Dá sabedoria a esse, Senhor, que está no impasse de tomar decisões.
esse que está um impasse, Senhor, de tomar uma decisão, dando curso para sua família. Nós oramos para que Deus traga clareza, traga luz, para que você possa tomar uma decisão abençoada. Nós cobrimos a tua vida. Pai, livra do laço do passarinheiro, livra do engano, da escuridão das trevas, da cegueira espiritual. Em o nome de Jesus, esta venda que vem sobre os olhos, dizendo que a nossa sabedoria é suficiente. Não há sabedoria se não vier do alto. Nós pedimos a Ti, abençoa cada um que nos assiste, abençoa cada um que nos escuta. Nós oramos pelos enfermos, oramos pelos cativos, oramos pelas pessoas que estão hospitalizadas, entubadas, pessoas que estão precisando de um milagre. Senhor, oramos pela vida do Beto, da Solange, oramos pela vida, Senhor, de pessoas que estão adoentadas, o pai do André. Deus, toca com Teu poder, toca com Teu poder. Nós repreendemos a enfermidade, repreendemos a dor, repreendemos a doença, que isto saia da vida das pessoas em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Nós Te somos gratos. Ministramos o renovo na fé. Abençoa-nos cada vez mais. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ficamos por aqui, pastor Adroaldo. Bênção de Deus, mais uma reunião, mais um programa. Hoje à tarde tem culto, né? Quinta-feira. Exatamente. Às 15 horas, vem estar conosco. Vem estar buscando mais da presença de Deus, da graça de Deus. Hoje às 3 horas da tarde tem culto. Amanhã à noite, jovens e adolescentes. Final de semana é a reunião de Santa Ceia. Ficamos por aqui. Forte abraço, carinho. Deus te abençoe e a paz do Senhor.